E aí, beleza? Sabias que os moçambicanos têm ideias ou convicções sobre o povo brasileiro que provavelmente não constitui a verdade? Pois é, e hoje vamos trazer 5 verdades que os moçambicanos pensam a respeito dos brasileiros. Para quem caiu de paraquedas, meu nome é Krypton Cholo, vosso amigo moçambicano. E desde já peço que se inscreva ao canal, ative o sininho das notificações e deixa ficar o like assim que gostar do vídeo. Bora para isso. Em primeiro lugar, nós temos a primeira realidade. Mas não, vamos começar pela quinta realidade. Todos os moçambicanos têm a convicção ou pensam que os brasileiros são ricos ou estão muito bem de vida. Pois é, devido à desigualdade social, nós pensamos que os brasileiros tendem a viver melhor do que os moçambicanos, em que todos têm casas grandes, carros de luxo, coisas que provavelmente não constituem a verdade, porque em Moçambique a desigualdade social é mesmo meramente dura, não é? Encontramos diferenças sociais em que uns têm casas de luxo e outros têm casas precárias, em que uns têm condições melhores e outros piores. Até podemos dizer que alguns andam de aviões e outros andam a pé. Então essa é a realidade que é aqui de Moçambique, mas nós pensamos que os brasileiros todos vivem em condições favoráveis, sem desigualdade social e que todos estão bem de vida. E na mesma lista, outra coisa que nós pensamos sobre os brasileiros é que o Brasil é simplesmente dança e futebol. Nós temos aquela convicção que todo brasileiro sabe jogar futebol, ou talvez todo brasileiro sabe dançar, porque nós temos ainda aquelas figuras dos grandes jogadores, dos grandes ídolos, como o Pelé, tanto como o Neymar, e tantos outros jogadores, o Ronaldinho, o Ronaldo. Então nós temos essa imagem que o Brasil todos sabem jogar futebol, ou provavelmente é só dia de festa, praia, jogar futebol na praia. Então essa convicção que nós temos. Também dança, porque nós temos visto sempre nas televisões, tanto como nas redes sociais, os brasileiros sempre com a samba, o pagode e sempre nos carnavais trazendo aquele ar de dança e muita alegria. Então é essa imagem que nós temos sobre o brasileiro. Eu não sei se constitui a verdade, provavelmente nem é toda a verdade, então, porque é muito diferente com em Moçambique. Moçambique há muita gente a trabalhar, tem que se acordar cedo, fazer os trabalhos, tem que se acordar cedo para ir para a escola, porque a escola pode estar muito distante, você tem que ir a pé, provavelmente uma zona que nem tem acesso a transporte e nem tem transporte. Então essa ideia que nós temos sobre o Brasil, que o Brasil é simplesmente muito futebol e muita dança. E ainda nessa nossa lista nós temos mais um ponto, esse para isso passar a ser o nosso terceiro ponto, que o Brasil não tem racismo. Devido nós temos visto sempre nas novelas, tanto como nos jornais, não é? Os balanços, balanço, não é um programa que sempre passa no Brasil, acho que é o Balanço. E nós temos aquela ideia que não tudo está tudo bem, não há racismo, porque Moçambique, como tal, entre moçambicanos não se sente, mas os moçambicanos na diáspora tendem a reclamar muito o fato de ter racismo, tanto como na vizinha África do Sul. Moçambique faz fronteira com a África do Sul, então reporta-se muito assuntos de racismo, há muito racismo na África do Sul. Então também temos aquela ideia que o Brasil é o sítio, é a própria, como se diz, filantropia, não é? Filantropia é um sítio em que todo mundo vive lá em paz, em que a partir daquele que está na cidade, tanto como aquele que está na favela, não existe o racismo. Os negros vivem de forma livre e espontânea, sem desigualdade, sem discriminação, sem segregação entre eles. Então esta é a ideia que nós temos sobre os brasileiros cá em Moçambique. Se não gostou da verdade, por favor, deixe ficar aqui nos comentários como é esse assunto do racismo, se a luta já terminou ou que existe ou não, mas para nós como moçambicanos não existe racismo no Brasil. E outro ponto não menos importante, o penúltimo, o segundo ponto, é que no Brasil não existe a desigualdade social. Pois é, esse ponto nós pensamos que não existe. Porque os países africanos, em particular em Moçambique, tu vais sentir na pele a desigualdade social, em que os pobres são mais pobres, os ricos mais ricos, ou, portanto, os pobres mesmo lutando, é difícil ser rico.
Não vai estragar a esperança de ninguém. Então, nós pensamos que essa igualdade, eu falo em termos de igualdade, em termos de serviços sociais básicos, provavelmente saúde, educação, segurança. Então, nós sentimos que o brasileiro provavelmente não existe essa desigualdade, ele tem acesso a esses serviços sociais básicos ou serviços de primeira necessidade básicos e sem muita desigualdade, porque na África ou em Moçambique isso pode fazer sentir sim uma certa desigualdade nos serviços, uma certa desigualdade também no ambiente social, cultural, a integração cultural, você pode perceber que não. Aqui existe uma desigualdade. Então, nós temos essa convicção ou essa ideia de que o Brasil não existe desigualdade social. Se também estamos equivocados, por favor, deixe ficar também nos comentários como que tem sido isto aí. E para finalizar, nós temos um ponto que provavelmente é um pouco, sei lá, estranho, mas nós pensamos que os brasileiros são todos de festa. Ambientes de festa, são todos extrovertidos, são todos, sei lá, há uma outra linguagem que eu gosto sempre de usar, carinhosos, né? E prestam muita solidariedade. Eu acredito que em boa parte essas características sim fazem parte dos brasileiros. Então nós pensamos que os brasileiros, quando chega o final de semana, é só festa, praia, pagode para aqui, samba para lá. Então esta ideia que nós temos sobre os brasileiros também é a parte de sensibilizar-se, porque nós assistimos muitos programas, pelo menos os programas dos domingos, Domingo Faro, mais outros programas, mais outro de Rodrigo Faro, quis dizer, mais alguns programas que passam no domingo. Há muita solidariedade, há muito apoio ao próximo. Então nós temos essa ideia sobre o Brasil, tanto como o brasileiro, esse ar. Tanto como nós temos visto isso a nível das novelas, o ambiente mais extrovertido, o ambiente mais de festa, de alegria, de amor ao próximo. Então essa convicção que nós temos sobre o Brasil. Bem, Moçambique também existe, mas também existe um pouco de como se diz, dessa segregação, não é? Moçambicano por si já é uma pessoa já alegre, mas nós sentimos que o Brasil também é muito mais, por isso também existe essa pequena conexão entre essa grande conexão, aliás, entre Brasil e Moçambique. Na verdade, essa é a reflexão, esses são os 5 pontos que nós tínhamos aqui, que eu tinha para partilhar para si sobre as coisas, as ideias que nós moçambicanos temos com os brasileiros. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa ficar o seu like, comente, partilha. Se caiu novo de paraquedas, por favor, inscreva-se ao canal para não perder nenhum vídeo sobre a cultura moçambicana e brasileira. E essa comparação das culturas e mais outro conteúdo de valor, um conteúdo africano de valor. Até breve.